Boa noite. Essa daqui é a aula do capítulo 5 do Stal. A gente vai falar hoje de antipsicóticos, uma aula que me pediram bastante. Essa daqui é só a parte 1. Meu nome é Wagner Ximenes. Eu sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará. Sou residente de psiquiatria do Hospital de Lomberes. E eu sou médico no Seção Nordeste. Então essa daqui é a parte 1, antipsicótico típico e atípico, uma visão geral. Os antipsicóticos típicos. O que torna um antipsicótico típico? Basicamente é o bloqueio de D2. É isso que vai fazer um antipsicótico ser típico. Para que a gente quer bloquear D2? Bem, a gente já viu na aula do capítulo 4 do Stahl toda a hipótese da esquizofrenia. Então a gente sabe que a via mesolímbica está superativada. Como ela está superativada, o que significa? Ela está aqui bem vermelha e está cheio de dopamina, gerando sintomas positivos. O antipsicótico típico vai vir aqui e vai bloquear essa dopamina e vai melhorar os sintomas positivos. Se ele fizesse só isso, seria ótimo, mas ele vai bloquear no cérebro inteiro a dopamina, gerando vários sintomas que a gente não queria que ele gerasse. Então, quando a gente chega a quase 80% de ligação de D2, é quando começa a ter um efeito antipsicótico e é também quando começa a ter a síndrome extrapiramidal. Então, a síndrome extrapiramidal e a elevação de prolactinemia. O que acontece então? A gente viu que a esquizofrenia não é a causa totalmente o aumento de dopamina. A gente viu que na via mesocortical está diminuída a dopamina. E ele vem aqui nessa via mesocortical que já está diminuído e bloqueia mais ainda, piorando os sintomas negativos, os cognitivos e os afetivos da esquizofrenia. Lembrando que o córtex frontal, dorsolateral, pré-frontal, dorsolateral, causa sintomas cognitivos e negativos e cognitivos no caso, né? E o córtex pré-frontal ventromedial causam os afetivos e os cognitivos, os afetivos e os negativos também. Tá. Essa daqui é a via nigrostriatal. No esquizofrênico normal não tratado, essa via nigrostriatal está normal, ela não está alterada. Quando a gente bloqueia os receptores D2, isso gera os sintomas extrapiramidais, que é aquela roda denteada, a rigidez, os tremores. Porque fica abaixo, o único lugar que estava aumentado era na via mesolímbica, né? Então a via nigrostriatal causa os sintomas extrapiramidais. Só isso que causa? Não, a gente vai ver lá na frente a importância da acetilcolina. Outra coisa que acontece na via nigrostriatal é quando a gente está vendo aqui num paciente não tratado. Então, ele tem uma quantidade normal de dopamina na via nigrostriatal. Lembra que a via nigrostriatal é a via do movimento. Tem tudo a ver com o movimento. Então, essa via nigrostriatal começa a ser bloqueada e o corpo pensa o quê? Uai, vocês estão botando pouca dopamina para mim. Então, ele começa a criar um monte de receptor. Esse monte de receptor causa o que a gente chama de discinesia tardia. Então, o paciente começa a ficar fazendo careta, começa a ficar com movimentos que ele não consegue controlar bem. Piores do que os tremores, são realmente movimentos. E ele fica com, às vezes, movimento de boca, de língua, entendeu? A discinesia tardia ela tem uma característica irreversível. O Stahl bota uma dúvida se ela pode ser reversível se o antipsicótico for tirado a tempo. O que a gente tem certeza hoje é que pacientes que têm síndrome extrapiramidal têm o dobro de chance de ter uma discinesia tardia. Outra coisa que a gente considera é a síndrome neuroléptica maligna, também está relacionada com o D2 na via nigrostriatal. Ela é como se fosse uma super síndrome extrapiramidal. Então, essa daqui é a via tuberoinfundibular. A via tuberoinfundibular ela está normal também no esquizofrênico não tratado.
Lembrando que a gente não viu entre sintomas da esquizofrenia e hiperprolactinemia, né? Ou hipoprolactinemia. A prolactina está normal. Tá aqui, olha, normal. Só que a partir da hora que a gente bloqueia, qual é a função dessa via? O hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo manda a dopamina para a hipófise para parar de produzir prolactina. Então, se ele não tem esse aviso de pare, quando a gente bloqueia essa via, que a dopamina manda parar, tem uma elevação dos níveis de prolactina. Isso causa hiperprolactinemia. Isso é a hiperprolactinemia, né? É a causa da... Uma coisa super importante que a gente tem que saber é que a CEP, a síndrome extrapiramidal, é pouca dopamina no estriado, mas também é muita acetilcolina. O que a acetilcolina tem a ver com isso? Como é que um bloqueio de dopamina consegue ter muita acetilcolina? Aqui está mostrando o neurônio nigrostriatal da dopamina se comunicando com o neurônio colinérgico. E o que acontece? A dopamina ela bloqueia a acetilcolina. Quando a gente inibe a dopamina, vai começar a sair um monte de acetilcolina. E essa acetilcolina vai também causar os sintomas extrapiramidais. Por isso que muitas vezes a gente dá o que é um anticolinérgico para o paciente, para ele poder não sentir esses sintomas colinérgicos. Esse daqui é alguma das outras ações dos antipsicóticos. Os antipsicóticos também têm um efeito anticolinérgico, alguns deles, com bloqueio muscarínico, com os efeitos antihistamínicos e os efeitos alfa-1 adrenérgicos, fora o efeito D2. Então, o alfa-1 ele não vai deixar a noradrenalina se ligar no receptor alfa-1, né? Que tem a noradrenalina se liga em vários receptores. Quando ele não se liga nos receptores alfa-1, o paciente pode sentir tontura, pode sentir sonolência e a PA pode cair. Importante a gente sempre ver PA de paciente com consultório. Lembrando que a gente é psiquiatra, mas é médico também, né? Os histaminérgicos, que são esses daqui, ele não vai deixar a histamina se ligar. E isso causa o ganho de peso e uma sonolência. Lembrando que a gente tem que pesar o paciente, porque a gente é psiquiatra, mas também é médico. Então, a gente só liga ganho de peso com atípico, mas os típicos também causam ganho de peso via histamina. Óbvio que a gente vai separar os de alta potência e os de baixa potência. E a gente tem os efeitos anticolinérgicos, ou seja, tem antipsicótico típico que já tem um efeito anticolinérgico, que ele já tem o efeito do biperideno. Ele já tem o efeito do biperideno? Sim, já tem. Então tem antipsicótico que vai ter um efeito anticolinérgico muito grande. E esse efeito anticolinérgico, ele dá constipação intestinal, da visão embaçada, da boca seca e da sonolência. São os efeitos colaterais do efeito anticolinérgico, do antipsicótico. Outro problema que dá, que não está nessa figurinha aqui, déficit cognitivo. A gente tem que lembrar que a acetilcolina de menos, porque aqui está bloqueando, né? Como se tivesse de menos. Ela é a causa da doença de Alzheimer. Então, problema cognitivo. Por isso que a gente não quer esse efeito anticolinérgico em vozinho. Porque a gente o vozinho já tem uma reserva cognitiva menor. E os antipsicóticos atípicos? O que é um antipsicótico atípico? Principalmente o que faz o antipsicótico ser atípico é isso daqui. Então, como consequência, os antipsicóticos atípicos eles vão ter poucos sintomas extrapiramidais e vão ter também menos hiperprolactinemia. Eles vão ser... E por que eles vão ter isso? Por causa desse antagonismo da serotonina e da dopamina. Então aqui a gente tem um antipsicótico convencional, só com bloqueio D2, e aqui o antipsicótico atípico com bloqueio D2 e 5-HT2A, que é da serotonina, receptor 2A. Porque tem outros receptores da serotonina. Serotonina não tem nada a ver. O que a gente não estudou? A gente estudou até agora não, né?
Então, a serotonina ela vai ser super importante aqui, não para a causa da esquizofrenia, mas para o tratamento dos efeitos colaterais. E a gente vai entender isso agora. Primeiro, a gente tem que entender o que a serotonina é, para onde é que ela vai, como é que ela é feita e como é que ela é destruída. Então, a serotonina vem do triptofano. Ela é colocada para dentro do triptofano, é colocado para dentro do neurônio serotoninérgico, né? E aí tem a TRIO-H, que vai transformar ele em 5-HTP. E a ADDC, eu tenho uma dificuldade de pronunciar isso, AAADC, que vai transformar ele em 5-HT, que é a mesma coisa de serotonina. Então, a partir de agora, quando eu falar 5-HT, eu estou falando de serotonina, entendeu? E ele vai ficar armazenado aqui no VMAT. A serotonina, quando está demais aqui na fenda sináptica, ela é voltada para a célula pela CERT, que é a transportadora de serotonina, e é destruída tanto dentro quanto fora da célula pela MAO-B e fora da célula também pela MAO-A. A gente sabe que ela é mais destruída fora da célula do que dentro do neurônio serotoninérgico. Então, só um resuminho aqui. O triptofano ele é um precursor, por isso que a gente tem aqueles alimentos ricos em triptofano, para depressão é importante, mas a nossa aula ainda não é de depressão. TRIO-H e a ADC são as enzimas que vão transformar o triptofano em serotonina, no caso o triptofano em 5-HTP e o 5-HTP em serotonina. O 5-HTP é a fase intermediária entre o triptofano e o 5-HT, escrevi errado aqui. Ele é como se fosse aquele Pokémon, né? Um Pokémon de 3 fases, né? Então tem o triptofano, tem o 5-HTP e tem a serotonina, que é o 5-HT. O VMAT, e não é 5-HTP, é 5-THP. Não, é 5-HTP mesmo, falei errado. O VMAT é a vesícula que vai armazenar a serotonina. O 5-HT vai ser a serotonina, né? O CERT vai ser aquela enzima, aquele transportador que vai botar a serotonina de volta para a célula, não deixa ela ficar em excesso. E a MAO-A e a MAO-B são aquelas que vão destruir a serotonina, mais fora do que dentro, como eu falei para vocês. Ok, agora que a gente já sabe, a gente vai falar dos receptores da serotonina, principalmente o 5-HT2A e o 5-HT1A. São os que a gente mais vai falar, mas agora a gente vai começar falando do 5-HT2A. Opa, travou aqui. Os receptores 5-HT2A são todos pós-sinápticos, diferente dos da dopamina, que tem aquele pré-sináptico, pós-sináptico, não, aqui é tudo pós-sináptico. E ele vai ter uma função excitatória nos neurônios piramidais corticais. Ele vai ser excitatório praticamente para todo mundo. Ele só não vai ser excitatório para a própria dopamina, a gente vai ver daqui a pouquinho. Como é que ele vai agir? Ele vai potencializar o glutamato e ele vai regular diretamente e indiretamente a dopamina. Gente, a partir de agora é complicado, então eu fiz um resumo para a gente entender antes da gente começar. Então, o 5-HT2A, isso daqui é o slide mais importante, se quiserem tirem print disso. O 5-HT2A não é o mais importante, mas pelo menos para vocês entenderem, essa parte é. O 5-HT2A vai diminuir a dopamina e o 5-HT1A vai aumentar a dopamina. Lembra que eu falei que o antipsicótico ele é antagonista do 5-HT2A? Então os antipsicóticos eles aumentam a dopamina. Eles aumentam a dopamina? Sim, eles aumentam a dopamina no estriado. Por isso que eles não têm efeito. Eles têm menos efeito efeito extrapiramidal. Entendeu? Lembra aquela parte nigroestriatal que a gente já viu, que era ela que causava aqueles efeitos todos colaterais de síndrome extrapiramidal? Então, o 5-HT2A ele diminui a dopamina. Como é que ele diminui a dopamina? Bora entender primeiro como é que funciona o ciclo normal para depois a gente entender como é que o remédio age. O 5-HT2A ele vai ativar o glutamato, que vai ativar o GABA, que vai inibir a dopamina, diminuir a dopamina. Depois,
o 5-HT2A ativa o GABA, que inibe a dopamina. Pessoal, diminui a dopamina. E ele diretamente, quando se liga ao neurônio dopaminérgico, diminui a dopamina. Entendeu? E o 5-HT1A, ele vai aumentar a dopamina. Como? Ele inibe o glutamato, que não vai ativar o GABA, que não vai bloquear a dopamina. Ou seja, o glutamato não ativado não ativa o GABA, logo não vai ter ninguém para deter a dopamina sai. Então ele vai aumentar a dopamina. E ele inibe toda essa cascata, o 5-HT1A. Tá? Então a gente vai ver agora cada um desses efeitos. Os 3 efeitos, como é que o 5-HT2A aumenta a dopamina, diminui a dopamina, e os 2 efeitos que o 5-HT1A aumenta a dopamina. No estriado, tá? Isso tudo que a gente está falando até agora é só de estriado. Então, a gente está vendo aqui a dopamina, olha aqui, olha, dopamina no estriado, tá? Não é mesolímbica. Mesolímbica, se a gente aumentasse, ia ter mais sintoma positivo. Então, bora lá. Aqui está a dopamina indo para o estriado, né? Sintomas motores. Bem aqui está a via da serotonina. E aqui está a via do glutamato. Então a gente vai dar um zoom bem aqui. A serotonina ativa o glutamato ativado vem aqui, desce. Opa! O glutamato desce, ativa a GABA e o GABA inibe a dopamina. Então a primeira via, dopamina ativa a GABA, falei errado. Dopamina ativa o glutamato, que ativa o GABA, e o GABA inibe a dopamina. Então a dopamina está sendo inibida. Isso foi via, lembra aqui, olha, receptor 5-HT2A, tá? Bem aqui tem o receptor 5-HT1A, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas só para focar que ele não fica nessa parte aqui dendrítica. Então tá. Como é que o remédio vai agir? O remédio ele vai bloquear, ele vai antagonizar os receptores 5-HT2A. Logo, o glutamato não vai ativar o GABA, bem aqui, que não vai inibir a dopamina. Olha só, a dopamina fica livre. Olha aqui a dopamina livre para regar o estriado, entendeu? Essa foi toda a primeira via. Segunda via agora. Não é a segunda via ainda. Como é que o 5-HT1A funciona. Lembra que eu mostrei para vocês ainda agorinha? Bem aqui, a gente tem o receptor 5-HT1A. O receptor 5-HT1A, diferente do receptor 5-HT2A, ele não vai ativar o glutamato, ele vai inibir o glutamato. Logo, a mesma via. Se o glutamato está inibido, bem aqui ele chega, não ativa o GABA, e o GABA não inibe a dopamina. Então o 5-HT1A está aumentando a dopamina, ok? Então a gente viu a primeira via do 5-HT2A e a primeira via do 5-HT1A. Agora a gente vai ver a segunda via do 5-HT2A, a segunda e a terceira. Então, bem aqui está a via de serotonina. E a gente vai dar um zoom bem aqui. Bem aqui a gente está vendo um receptor 5-HT2A se ligando com o GABA. E aqui a gente está vendo ele se ligando diretamente com a dopamina. Então, aqui ele vai ativar o GABA, que vai inibir a dopamina. Então a gente está vendo a segunda via de ação de inibição da dopamina. Entendeu? Então até agora o 5-HT2A inibiu a dopamina. Glutamato, GABA, dopamina inibida. E agora GABA, dopamina inibida. E até agora, toda vez que a dopamina, a serotonina estava vindo, ela estava inibindo ou estava ativando todo mundo.
A gente é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Porque toda vez eu falava errado isso aqui tudinho, agora eu tô falando certo. Então, a dopamina, ela... Oh meu Deus. A serotonina, não pode contar a vantagem. A serotonina, ela tava ativando tudo. Quando chega aqui, acontece uma coisa um pouco diferente. Quando a serotonina se liga no receptor de dopamina, ela bloqueia a dopamina, diferente dos outros, que ela ativa, entendeu? Então é a terceira via de inibição, diretamente, bloqueando a dopamina. Então aqui a gente está vendo como é que ela vai bloquear, tá? E bem aqui, também a mesma coisa. Tem 5-HT2A se ligando a GABA e bloqueando a dopamina. Então esse 5-HT2A está bloqueando bastante a dopamina. O que acontece? Aqui a gente está vendo como é que um antagonista, que é o atípico, ele vai fazer para não ter esse bloqueio todo. O antagonista, ele se liga bem aqui no receptor do GABA, 5-HT2A, e ele se liga bem aqui no receptor no 5-HT2A que se liga à dopamina. Então ele está proibindo que o GABA iniba e está proibindo que a própria serotonina iniba a dopamina. Ok? E bem aqui ele se liga para proibir que esse GABA iniba a dopamina. Então a dopamina fica livre. Ok? E o último do 5-HT1A, o que ele faz? O 5-HT1A ele faz uma autorregulação negativa da serotonina. Então a serotonina vem, se liga nele e ele inibe toda a cascata. Entendeu? Então o 5-HT1A está vindo aqui, não está deixando, não vai ter a ativação do GABA, não vai ter a inibição da dopamina. Logo, se não tiver GABA também não vai inibir dopamina. E bem aqui não vai ter GABA inibindo dopamina. Então 5-HT1A bloqueia toda a cascata. Resumo pela última vez, eu prometo. O 5-HT2A vai diminuir a dopamina. Primeiro, naquele esquema do glutamato. Ativa o glutamato, que ativa a GABA, que inibe dopamina. Depois, ativa a GABA por cima e por baixo, que inibe a dopamina. E quando ele se liga com os neurônios dopaminérgicos, ele também inibe a dopamina. Já o 5-HT1A aumenta a dopamina. Como? Ele vai inibir o glutamato lá pelo lado do neurônio, não vai ser pela parte dendrítica, que não vai ativar o GABA, que vai deixar a dopamina livre para subir. E vai inibir toda essa cascata. Ok? Simples. Não é simples, mas espero que vocês tenham entendido. Só para a gente lembrar aqui, né? A via nigrostriatal, que a gente já viu, quando a serotonina se liga no neurônio dopaminérgico, o neurônio dopaminérgico para de produzir. O antagonista, isso aqui é na via nigrostriatal, gente, lembra disso, pelo amor de Deus. Não é na mesolímbica. O antagonista está vindo aqui se ligando, logo, porque o que acontece? Aqui, ele já estava, aqui imagina, a serotonina está vindo aqui, está bloqueando dopamina, já não sai dopamina, ainda quando chega, sai a pouca dopamina que sai já está toda bloqueada. Aqui eles vem aqui, se liga, não deixa a serotonina se ligar, por isso que é antagonista. Sai a dopamina normalmente e ela compete com os antagonismo D2. Então a pessoa não tem síndrome extrapiramidal, ou tem muito pouca. E a prolactina? Como é que é? Tem alguma relação da serotonina com a dopamina? A gente já viu que a dopamina pede para parar a prolactina, né? Então, bem aqui, a prolactina, a dopamina vem e avisa para a prolactina não sair. A serotonina vem e pede para a prolactina sair. Entendeu? O que isso significa? Se a gente der um receptor, se a gente bloquear o receptor da dopamina, a dopamina não vai impedir a prolactina de sair. Então vai sair muita. Somado a isso, a serotonina está pedindo, falando assim,
Prolactina, suba, saia, pode sair da célula lactotrófica. Não tem problema. A partir da hora que você bloqueia a serotonina de dizer isso, você está impedindo a dopamina de proibir ela de sair, mas você também está impedindo a serotonina de pedir para ela sair. Que dá um equilíbrio. Por isso que tem menos hiperprolactinemia nos atípicos. E por que o antagonismo HT2A não reverte as ações dos antipsicóticos? Lembra aquilo que eu falei? Eu estou falando o tempo todo? Bem, a gente chegou a uma teoria, o Stahl bota, né? Que a ação dela é em diferentes partes do cérebro. Tudo aquilo que eu falei até agora é para a via nigrostriatal, só. Ele age na via nigrostriatal dessa maneira, e na via mesolímbica ele não causa esse aumento de dopamina. Entendeu? Ele está só causando esse aumento de dopamina na via nigrostriatal. A serotonina. Ou os antipsicóticos via serotonina. Ok? Então a gente acha que na via tuberoinfundibular e via nigrostriatal eles estão normalizando, estão aumentando a dopamina. E na via mesolímbica não. Na via mesocortical bem poderia aumentar, né? Mas não aumentou. E esse é o fim da parte 1. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Me avisem se vocês querem a parte 2.